Olá pessoal, que a graça, a paz do Senhor Jesus alcance a todos, amém? Estamos aqui para ler um texto da Palavra de Deus e meditar nesta palavra. Hoje nós vamos ler o Evangelho de Lucas, capítulo 24, nós vamos ler do versículo 28 a seguir, que diz assim: E chegando à aldeia para onde ia, e ele fez com que ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: Fica conosco, porque já é tarde, e já se declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu-lhe e deu. E abriram-se-lhe então os olhos, e o conheceram, e ele desapareceu-lhe. E disseram um para o outro: Porventura não ardia em nós os nossos corações, quando pelo caminho nos falava, e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, e acharam congregado os 11 e os que estavam com eles. E os quais diziam: Ressuscitou verdadeiramente o Senhor, e já apareceu a Simão. E eles lhes contaram o que lhes acontecera no caminho e como eles foi conhecido no partir do pão. Amém? Então esse texto da palavra do Senhor é um texto extenso, começa no versículo 13, e eu comecei no versículo 28. É muito extenso, mas é a história de dois discípulos de Jesus que, após Jesus ser morto, pregado na cruz, e eles acompanharam, eles presenciaram essa cena, e eles ficaram constrangidos. Viram que Jesus, na mente deles, perdeu. Na mente deles, morreu. Na mente deles, Jesus foi pregado na cruz e tudo tinha acabado. E aí o texto diz que eles voltaram para Emaús, para suas casas. Então esses dois moços, um chamava Cleopas, e eles rumaram para Emaús e iam conversando. Os dois, um conversava com o outro, questionava. Pelo que a gente entende, os dois cabisbaixo, abatido, né? uma sensação de perca, de ter perdido tempo, de ter servido o Senhor, de estar sempre com o Senhor. Então esses dois discípulos estavam assim, constrangidos. E de repente, quando eles iam comentando e falando entre eles, já era o terceiro dia. E aí chegou um senhor e perguntou: O que é que vós estão conversando enquanto caminha? E eles diz: Só o Senhor não sabe o que aconteceu aqui nos últimos dias? O que aconteceu com Jesus de Nazaré, aquele homem poderoso em obras e palavras? E esse homem que acompanhou era o Senhor Jesus. Já era o terceiro dia, Jesus já havia ressuscitado e acompanhou eles, e eles não conseguiram decifrar, discernir, os olhos estavam como fechados, e eles continuaram ali. Só o Senhor que não sabe o que aconteceu nos últimos dias com aquele homem poderoso em obra e palavras. E aí esse homem foi acompanhando, esse Jesus foi acompanhando eles e conversando, e eles não conseguiram, os olhos deles estavam como fechados, diz as Escrituras. E aí chega o texto que nós começamos a ler, no versículo 28, que eles foram para Emaús, já era tarde, e eles constrangeram esse homem, até então na mente deles: Fica conosco, já se faz tarde, como diz, vamos entrar aqui em casa, você fica aqui em casa. E esse homem, que era Jesus ressuscitado, entrou na casa desses dois discípulos.
E ali eles foram comer o pão. E a Bíblia diz que no partir do pão, eles reconheceram que era Jesus. E aí Jesus desapareceu. E aí eles comentam um com o outro. Escuta, vocês não perceberam? Você não percebeu que quando ele falava das Escrituras, nossos corações queimavam? E eles, cheios de alegria e de regozijo, de uma nova esperança, eles voltaram para Jerusalém e foram falar com os outros que estavam lá e falaram: olha, Jesus ressuscitou, Jesus está vivo, ele apareceu a nós e apareceu a outras pessoas. Então eu quero dizer neste momento para a tua vida, para quem está ouvindo, Jesus continua vivo, Jesus ressuscitou. Esses dois homens, esses dois discípulos no caminho de Emaús, eles estavam constrangidos. Acabou, não temos mais esperança. Mas de repente, no partir do pão, os olhos foram abertos e eles viram que era Jesus. E que os nossos olhos sejam abertos, a nossa mente, o nosso entendimento, e nós possamos crer que Jesus ressuscitou por tudo que aconteceu e que nós possamos crer no amanhã. A esperança para o perdido, a esperança para o abatido, para o desanimado, para o enfraquecido, a esperança para você que às vezes está imaginando que tudo está perdido, mas Jesus veio buscar e salvar aquele que estava perdido. O Senhor veio acompanhar esses dois que estavam desanimados, voltando para casa, abatidos, voltando para casa. E se você está nessa situação, por algumas coisas, abatido, desanimado, enfraquecido, eu quero dizer, através dessa palavra, que o Senhor está te acompanhando, o Senhor está contigo, e hoje Ele está no teu coração, o Senhor está perto de nós, o Senhor está conosco, amém? O Senhor é contigo, e Ele vai fazer você reconhecer que há esperança para a tua vida, e nós podemos crer no amanhã, amém? Fica com essa palavra, medita nessa palavra, que Jesus continua vivo. Amém. Glória a Deus.